Graça e paz, família de Deus. Vamos continuar na nossa série aqui sobre encontros que curam. Nós temos falado sobre encontros que promovem cura em nossas vidas. Nós falamos aqui com base no texto de Lucas, capítulo 5, onde Jesus diz que ele não veio para os sãos, mas sim para os enfermos. E ele continua dizendo ali num paralelismo que ele diz o seguinte: também não vim para os sãos, mas para os enfermos, não vim para os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Ou seja, os enfermos são os pecadores. E nós entendemos que o pecado é errar o alvo. E nós falamos aqui sobre algumas pessoas que erraram o alvo. No caso de Zaqueu, que preferiu, ao invés de confiar em Deus, confiar na segurança que Roma, o poder de Roma dava a ele, negando a sua fidelidade à sua nação, né, ao seu povo, e trazendo para si alguns problemas ali. Né? Falamos também da mulher samaritana, que depositou uma confiança exagerada nas suas relações, nos seus relacionamentos, e foi frustrada e se decepcionou, causou para ela uma má fama no meio da sociedade, mas um dia ela teve um encontro também com o Messias, e reconheceu o Messias. Após esse encontro com Jesus, ela foi transformada ali a vida dela e se tornou uma evangelista, anunciou que tinha encontrado o Messias, fez com que muitas pessoas da cidade dela fossem encontrar com Jesus naquele lugar. E hoje nós vamos falar sobre Paulo. Paulo, o homem que a Bíblia fala que ele era muito dedicado à sua espiritualidade, mas a Bíblia diz que ele estava totalmente enganado. Como assim, Rony, Paulo estava enganado? Observe que no capítulo 9 do livro de Atos, e vamos ter como base aqui, ou como ponto de partida, o versículo 5, quando Paulo tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele viu uma luz muito forte e caiu ao chão, e ao cair ao chão ele diz: quem és tu? Né? E então Jesus respondeu, ele diz: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Observe que Paulo ele fazia parte da elite do judaísmo. Ou seja, ele era uma pessoa muito dedicada. Ele era fariseu de fariseus, segundo ele fala lá em Filipenses. Ele era uma pessoa muito dedicada. Ele estava indo a Damasco, quando ele teve um encontro com Jesus, com autorização para perseguir os discípulos de Jesus e, se necessário, até matá-los. E nós temos que tomar o devido cuidado, porque observe isso bem. Se Paulo não estivesse no caminho errado, não estivesse errando o alvo, Jesus não faria com que ele mudasse o caminho. Não o caminho literal que está para Damasco, mas o caminho da sua vida. Observe que Jesus disse, quando foi falar com o servo dele a respeito de Paulo, ele disse: agora ele vai entender que de perseguidor, agora ele vai ser um perseguido. Houve uma mudança drástica na vida de Paulo. E qual era o problema de Paulo? O grande problema de Paulo era tentar se justificar pelas suas obras. Era isso, esse é o grande problema dos fariseus e esse era o grande problema de Paulo. O grande problema disso é fazer com que as pessoas tentem se justificar por si mesmas, por seus próprios méritos. E muitas vezes o que acontece é que isso nos afasta da vontade de Deus e nos impede de conhecer a Deus. Porque estamos buscando algo que não é aquilo que devemos buscar. Não estamos buscando uma comunhão com Deus. Estamos muitas vezes buscando um ativismo, estamos buscando um envolvimento com as atividades litúrgicas da nossa denominação, estamos buscando um envolvimento em cumprir os dogmas da nossa religião, mas muitas vezes não estamos envolvidos em conhecer a Deus. Observe que Paulo, quando fala aos Filipenses, ele diz o seguinte: eu abri mão de todas as coisas. Ele fala ali de algumas coisas que ele tinha em si, que ele já tinha alcançado, algumas coisas que fazia parte da sua família, origem familiar, quando diz: eu sou da tribo de Benjamim, sou fariseu, e ele vai dizendo outras coisas ali que ele já tinha como argumento. Ele diz: olha, se alguém pode se gloriar em si mesmo, esse alguém seria eu. Ele vai falando de muitos recursos que ele tinha, que ele pudesse apresentar como argumento, mas ele disse: olha, eu considero isso como lixo, a fim de que eu possa conhecer a Cristo. Paulo está dizendo que essas coisas, o ativismo, muitas vezes o nosso próprio ministério, esse apego à religiosidade, a religiosidade no sentido pernicioso, vamos dizer assim, não uma espiritualidade saudável, mas o apego a essa religiosidade, como Paulo tinha. Observe, ele era uma pessoa totalmente dedicada. Muitas vezes mais nos afasta de Deus do que nos aproxima de Deus. E quando Paulo entendeu isso, precisou passar por essa experiência para entender isso, precisou ter um encontro com Jesus, e Deus está disposto a nos encontrar a todo tempo para nos mostrar onde estamos errando, para endireitar os nossos caminhos, para nos mostrar que o mais importante é conhecê-lo.
O próprio profeta Osés disse que Deus disse, eu não quero holocausto, eu não quero sacrifício, o que eu quero é conhecimento de Deus. O que eu quero é isso, eu quero que vocês me conheçam, e quando vocês me conhecer, vai haver justiça em vocês. Vai haver o que é certo, vocês vão andar no caminho correto. E Paulo entendeu isso, que ele precisava conhecer a Jesus. E a grande pergunta é, nós conhecemos a Jesus? Porque, como eu disse muitas vezes, nós conhecemos tudo a respeito da nossa denominação, conhecemos todos os dogmas, conhecemos todas as atividades, sabemos de tudo o que acontece, mas conhecemos a Jesus? Será que conhecemos realmente a Jesus? Conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas? Ou estamos tão perdidos nos nossos propósitos, estamos errando tanto o alvo que deixamos de conhecer a Jesus, estamos conhecendo outras coisas, assim como foi com Paulo? Mas Paulo entendeu, a partir do encontro que ele teve com Cristo, que ele precisava mudar. E mudou. E se tornou um dos homens mais usados, pelo menos dentro do que nós temos dentro dos textos bíblicos. Escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Estabeleceu a maioria das igrejas citadas no Novo Testamento. Um homem usado por Deus. Ele continuou sendo um homem devoto a Deus, mas agora fazendo a coisa certa. Porque ele conheceu a Deus. E conhecendo a Deus, ele deixou de ser perseguidor da igreja e passou a ser perseguido. Porque ele entendeu que a vontade de Deus era que ele se doasse pela obra de Deus. Era que ele muitas vezes pagasse um preço no sentido de dedicação e imitar ao Senhor, imitar o seu Senhor. E não fizesse o que ele fazia antes. Paulo entendeu a importância do amor. O amor pelas pessoas. Paulo deixa bem claro tanto o amor que ele tinha pelos gentios, quanto o amor que ele tinha pelos gentios. Isso inspirava. Observe que ele diz o seguinte, eu não tenho mais nada na minha vida por preciosa, a não ser cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Ele entendeu que o que valia a pena na vida dele era cumprir o chamado de Deus. Não aquilo que ele pensava que era o chamado, que era perseguir os cristãos, mas agora era ser um cristão autêntico, fazer o que realmente Deus esperava dele. E para que isso aconteça, nós precisamos conhecer a Jesus. E a grande pergunta é, nós encontramos a Jesus? E ao encontrarmos a Jesus, Jesus mudou a nossa visão? Nós entendemos agora o que Cristo realmente espera de nós? Muitas vezes Deus vai ter que nos deixar cego alguns dias, para que nós possamos voltar a enxergar, quando voltarmos a enxergar, enxergarmos as coisas corretas, porque Ele produziu cura no nosso meio, nosso modo de enxergar a vida, no modo de enxergar a nossa relação com o nosso Criador, no modo de enxergar a nossa relação com o nosso Deus. Nós precisamos de cura. E quando nós entendemos isso, nós não vamos mais fazer nada como Paulo fazia para alcançarmos algo, mas vamos fazer porque fomos alcançados pelo Senhor. Vamos fazer por gratidão e não tentando alcançar algo. A grande diferença interna que existia na vida de Paulo, como eu disse, ele continuava sendo uma pessoa dedicada, mas agora a diferença era a motivação. Ele não fazia mais para alcançar, ele fazia porque ele foi alcançado por Deus. Ele fazia porque ele foi alcançado pelo Senhor. Ele teve um encontro com Jesus. Ele foi curado do seu pecado. Agora ele não estava mais errando o alvo. O alvo dele agora era Jesus. O alvo dele agora não era se exaltar a si mesmo. Não era poder bater no peito e dizer eu faço isso, eu sou aquilo, eu tenho isso. Não, agora o orgulho dele, se é que se pode dizer isso, tanto é que ele disse, se alguém se orgulhe no Senhor, né? Então nós temos que entender isso. O orgulho dele era servir ao Senhor. O propósito dele era servir ao Senhor. E que assim seja na minha e na sua vida. Que o Senhor nos encontre no nosso caminho. Que o Senhor nos encontre, se precisar endireitar o nosso caminho. Ele endireita o nosso caminho. E nos transforme para que nós possamos acertar o alvo. O alvo é Jesus. O alvo é Cristo. Autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe em nome de Jesus.